O sol se punha sobre a costa amalfitana, tingindo de ouro e púrpura os terraços da mansão Conti, um paraíso de mármore suspenso entre o céu e o mar. Tudo estava pronto para a recepção do ano. Garçons impecáveis, champanhe em taças de cristal e a elite empresarial conversando amavelmente. No centro de tudo estava Alessandro Conti, o rei dos iates de luxo, perfeito em seu smoking, distribuindo sorrisos a todos. Mas esse sorriso nunca chegava aos seus olhos quando pousavam no pequeno Marco, seu filho de 4 anos. O menino, vestindo um terninho elegante, que parecia grande demais para sua fragilidade, caminhava à beira da piscina, arrastando visivelmente o pezinho direito, nascido torto e nunca totalmente curado, apesar das cirurgias caríssimas. Naquele mundo onde a imagem era a única religião, o passo manco de Marco era uma heresia. Helena, a governanta que criara o menino como se fosse seu próprio neto, observava da sombra do pátio, pronta para correr se ele caísse. O coração dela apertava cada vez que via Marco buscar o olhar do pai, recebendo em troca apenas uma olhadela fugaz, carregada de constrangimento. Mas o verdadeiro perigo não era a indiferença do pai, era a crueldade ativa da nova dona da casa. Isabela, a noiva de Alessandro, resplandecia em seu vestido de seda esmeralda. Belíssima e glacial, ela dominava um grupo de amigas socialites, rindo com a cabeça jogada para trás. Quando Marco, atraído pelas risadas, aproximou-se timidamente do grupo, Isabela parou de rir. Seu rosto assumiu uma expressão de nojo teatral, como se tivesse visto um inseto sobre o buffet. "Oh, olhem quem está aqui", disse Isabela em voz alta, garantindo que a rodinha ao seu redor ouvisse. "O nosso pequeno patinho feio e manco. Marco, querido, tente não tropeçar nos seus próprios pés, por favor. Não queremos chamar uma ambulância durante o aperitivo." As amigas riram, cobrindo a boca com as mãos manicuradas. Marco parou, o sorriso incerto morrendo nos lábios. Ele não entendia a ironia, mas sentia o veneno. Helena deu um passo à frente, apertando a bandeja de prata até as mãos doerem. Algo terrível estava para acontecer, e o ar perfumado de jasmim tornou-se subitamente irrespirável. É de partir o coração ver uma criança humilhada justamente por quem deveria protegê-la. Se você também sente o sangue ferver diante dessa maldade gratuita, inscreva-se agora no canal. Estamos tentando chegar a 1.000 inscritos para dar voz a todos os Marcos do mundo que merecem respeito. Deixe seu like para apoiar o pequeno e escreva nos comentários Força Marco. Alessandro, que estava a poucos passos, ouviu o comentário. Retesou-se com a taça no ar. Por um segundo, Helena teve esperança. Esperou que o homem que conhecera anos atrás, aquele que amava sua falecida esposa, reaparecesse. Mas Alessandro fez a coisa mais covarde possível. Virou o rosto para o outro lado, fingindo estar interessado na conversa de um investidor russo. Escolhera a paz doméstica e sua reputação em vez da dignidade do filho. E naquele momento, o coração de Marco se partiu mais do que qualquer osso jamais poderia. A música de um quarteto de jazz começou a tocar ao vivo, enchendo o ar salgado da noite com notas alegres e ritmadas. O pequeno Marco, que até então ficara de lado como uma sombra indesejada, sentiu o ritmo entrar nos ossos. Era apenas uma criança de 4 anos, e como todas as crianças, a música para ele era um chamado irresistível à alegria, uma promessa de que por um instante o mundo poderia ser leve. Esquecendo por um segundo o peso de sua bota ortopédica e o olhar severo da madrasta, Marco desgrudou-se da coluna onde estava apoiado e foi mancando até o centro do terraço, onde alguns casais começavam a dançar. Seu passo era irregular, um toque-toque surdo do sapato alto rangendo contra o mármore, mas seu rosto iluminava-se com um sorriso puro e desarmante. Começou a girar, tentando imitar os movimentos elegantes dos adultos, agitando os braços com uma inocência que deveria enternecer qualquer um que tivesse coração. Mas aquele movimento desajeitado, aquela imperfeição num quadro de beleza artificial perfeita, foi o gatilho para a maldade de Isabela. Isabela parou de beber seu champanhe. Seus olhos, maquiados à perfeição, estreitaram-se em 2 fendas de desprezo absoluto.
Não tolerava que a atenção se desviasse para aquela criança defeituosa. Cutucou o braço da amiga ao lado para chamar atenção e, com uma voz alta o suficiente para cobrir a música nas proximidades, deu sua sentença. Meu Deus, olhem para isso, disse com um tom de falsa piedade que pingava veneno. Parece um marionete com as cordas arrebentadas. Não consegue nem ficar em pé sem parecer um bêbado. É tão constrangedor. A frase caiu no grupo como uma pedra. Algumas mulheres riram nervosamente para agradar a anfitriã, mas Isabela não parou. Riu. Riu com gosto, uma risada cristalina e cruel que ecoou pelo terraço, apontando o dedo para a criança que dançava. Marco parou, bruscamente. A música continuava, mas para ele o mundo ficara mudo. Viu Isabela rir, viu as outras senhoras olharem para ele e cochicharem atrás dos leques. O sorriso em seu rosto apagou-se lentamente, transformando-se numa careta de confusão e depois de dor aguda. Sentiu as bochechas queimarem de uma vergonha que nem sabia ser capaz de sentir naquela idade. Desesperado, Marco buscou com os olhos a única pessoa que podia salvá-lo. Buscou o pai. Alessandro estava a poucos metros, com uma taça de cristal na mão. Seus olhares se cruzaram. Marco o olhou com uma súplica muda, um grito silencioso que dizia: "Papai, me ajuda, estão rindo de mim." Mas Alessandro, o homem que comandava impérios e construía iates de milhões, encolheu-se. Viu o desconforto dos convidados, viu o olhar desafiador de Isabela e fez a escolha mais vil de sua vida. Baixou os olhos, virou as costas e bebeu um gole de vinho, fingindo não ter visto nada. Deixou o filho sozinho, exposto ao escárnio público, sacrificado no altar de sua vaidade. Nesse exato instante, algo se rompeu dentro de Helena. A governanta servia canapés numa mesa próxima. Tinha visto tudo. Tinha visto a alegria do menino, a maldade da madrasta e, acima de tudo, a covardia do pai. A bandeja de prata que segurava tremeu violentamente. Helena pensou na mãe de Marco, morta cedo demais, a quem prometera no leito de morte proteger aquela criatura. Por anos, engolira sapos, calara-se por medo de perder o emprego, tentara compensar com seu amor as falhas da família, mas o silêncio acabara. Aquela risada de Isabela fora a gota d'água num copo transbordando de anos de injustiça. Com um movimento seco e barulhento, Helena bateu a bandeja de prata na mesa de vidro mais próxima. O som metálico, clang, foi como um tiro. A música pareceu parar. As conversas foram cortadas. Todos se viraram para a velha governanta. Helena não olhou para ninguém. Seus olhos estavam cravados em Isabela. Não era mais uma serva. Era uma fúria. Atravessou o terraço com passos pesados e decididos, ignorando o protocolo, ignorando seu cargo, ignorando tudo exceto o alvo de sua ira. Isabela, vendo-a chegar com aquela determinação, parou de rir, com uma expressão de incômodo perplexo no rosto. "Helena, o que você está fazendo? Traga mais champanhe e..." começou a dizer a madrasta. Mas Helena não parou até estar a 10 centímetros do rosto perfeito de Isabela. Podia sentir o perfume caro da mulher, um cheiro que agora lhe parecia podre. Helena inclinou-se para as frente, invadindo o espaço vital da patroa e falou. Começou com um tom baixo, vibrante, que obrigou as amigas de Isabela a se aproximarem para ouvir, tornando a humilhação ainda mais pública. "Senhorita", disse Helena, e a palavra soou como um insulto. "A senhora se veste de seda e diamantes. A senhora se diz uma mulher de classe e de alto nível." Helena fez uma pausa, tomando fôlego, deixando a tensão subir às alturas. "Mas a verdade é que a senhora tem alma de hiena. Só um bicho ri de um filhote ferido. Só um ser vazio e podre por dentro pode achar graça na dor de uma criança de 4 anos que só está tentando ser feliz." Isabela abriu a boca, os olhos arregalados de choque. "Como você se atreve?" sibilou, mas Helena não tinha terminado. Endireitou-se e desta vez elevou a voz, fazendo-a ressoar clara e potente por todo o terraço, garantindo que cada convidado, e principalmente Alessandro, ouvisse cada sílaba. "Aquele menino", trovejou Helena, apontando para Marco que tremia. "Logo ali, tem mais dignidade no dedinho imperfeito dele.
Tem mais coragem em cada passo doloroso que dá do que a senhora jamais terá em todo esse seu corpo plástico, vazio e patético. Isabela ficou roxa. Alessandro virou-se de supetão, pálido como um lençol. Mas Helena ainda não tinha acabado com ele. Girou lentamente a cabeça para o patrão, fitando-o com um desprezo que o fez recuar fisicamente. E um homem, disse Helena cuspindo a palavra, um pai, que permite a um monstro rir do próprio sangue que vira a cara para não estragar a festa, não merece esse filho e com certeza não merece o meu respeito. Pode me demitir, senhor Conte, mas pelo menos esta noite alguém nesta casa teve a coragem de dizer a verdade. No terraço da mansão, o silêncio que seguiu as palavras de Helena foi absoluto, pesado como chumbo. O jazz parara, os garçons estavam imóveis com as bandejas no ar e os convidados importantes prendiam a respiração, de olhos arregalados pelo escândalo. Não se ouvia um mosquito, apenas o som distante das ondas batendo na falésia, indiferentes ao drama humano. Helena permaneceu ali, de pé, o peito subindo e descendo pela adrenalina, esperando sua sentença, mas orgulhosa como uma rainha que acabara de defender seu reino. Isabela, recuperada do choque inicial, reagiu com a fúria de quem vê seu poder desmoronar. Seu rosto perfeito contorceu-se numa máscara de ódio puro. Virou-se para Alessandro, batendo o pé no chão como uma menina mimada a quem negaram uma brinquedo. Alessandro, gritou a voz estridente rompendo o constrangimento geral. Você ouviu o que essa empregadinha disse? Ela me insultou na frente dos seus convidados, na frente de todo mundo. Mande ela se ajoelhar e pedir desculpas e depois jogue ela na rua a pontapés. Agora. Alessandro Conte permaneceu imóvel. A taça de cristal escorregou de seus dedos e estilhaçou-se no chão. 1000 pedaços brilhando à luz da lua. Mas ele não olhou para o vidro quebrado. Não olhou para Isabela. As palavras de Helena ecoavam em sua cabeça como um mantra doloroso. Um homem que permite a um monstro rir do próprio filho não merece respeito. Pela primeira vez em anos, a neblina da vaidade se dissipou. Olhou para Isabela e não viu mais a mulher troféu para exibir. Viu a feiura de sua alma, a crueldade gratuita que ele tolerara por covardia. Depois, olhou para Marco. O menino ainda estava parado no meio da pista de dança, pequeno, sozinho, com lágrimas riscando o rosto, esperando para ver se o pai o trairia mais uma vez. A vergonha invadiu Alessandro como uma onda gigante, quente e sufocante. Mas naquela vergonha, encontrou finalmente sua espinha dorsal. Sem dizer uma palavra, Alessandro começou a caminhar. Isabela abriu um sorriso triunfante, convencida de que ele ia em direção a Helena para demiti-la. Isso, mostre a ela quem manda, amor, sibilou ela. Mas Alessandro passou por ela sem nem diminuir o passo, como se ela fosse invisível, como se não existisse. Passou direto, deixando-a de boca aberta, e foi até o filho. Quando alcançou Marco, Alessandro não se limitou a falar. Ajoelhou-se no mármore frio, estragando o vinco de sua calça de 1000 euros, colocando-se na altura da criança. Marco, sussurrou, a voz embargada pelo choro que tentava conter. Olha para mim. O menino ergueu os olhos úmidos, assustado. Alessandro tomou-o nos braços e ergueu-o, apertando-o contra o peito com uma força desesperada, afundando o rosto no pescoço do pequeno. Me perdoa, disse, alto o bastante para que todos ouvissem. Me perdoa por ter sido um covarde. Me perdoa por não ter te protegido. Marco, sentindo finalmente o calor daquele abraço que desejara a noite toda, envolveu os bracinhos no pescoço do pai e soluçou. Alessandro levantou-se, segurando o filho junto de si como o tesouro mais precioso do mundo. Então virou-se lentamente para Isabela. Seu olhar mudara. Não havia mais o homem charmoso e acomodado. Havia um pai furioso. Alessandro, o que você está fazendo? Perguntou Isabela, a voz tremendo, começando a entender que o vento mudara. Coloque esse aleijado no chão e cuide da criada. Cala a boca, disse Alessandro. Não gritou. Disse com uma calma gélida que congelou o sangue nas veias de Isabela. Deu um passo em direção a ela, protegendo Marco com seu corpo. A Helena não é uma criada, continuou ele, escandindo cada palavra. A Helena é a única pessoa nesta casa que teve a coragem de ser mãe para o meu filho
enquanto eu estava ocupado demais olhando para você. Apontou para a governanta, que o olhava incrédula com lágrimas nos olhos. Ela tem razão, Isabela. Você é vazia. Você é cruel. E eu fui um homem pequeno por permitir que a sua maldade tocasse na minha família. Isabela tentou retrucar, buscando apoio nos convidados. Mas estamos brincando. Vai me humilhar para defender ele? Olha para ele. É um erro da natureza. Aquela última ofensa foi o fim. Alessandro aproximou-se dela, invadindo seu espaço, obrigando-a a recuar até a borda da piscina. Ele é meu filho, rosnou Alessandro, e ele é perfeito do jeito que é. O único erro aqui é você, e o maior erro foi deixar você entrar nesta casa. Olhou ao redor, dirigindo-se aos convidados emudecidos. Senhores, peço desculpas, mas a recepção terminou. Vão para casa. Depois voltou a fixar Isabela nos olhos. A festa acabou, Isabela. Especialmente para você. Você tem 10 minutos para fazer as malas e sair da minha mansão. Não quero ver você nunca mais. Se eu te encontrar aqui, quando tiver colocado meu filho na cama, vou mandar a segurança te jogar para fora como uma intrusa. Isabela abriu a boca, olhando em volta em busca de aliados, mas viu apenas olhares de desprezo ou indiferença. Ninguém moveu um dedo por ela. Humilhada, derrotada e despida de sua máscara social, soltou um grito de frustração e correu para a casa, os saltos batendo como tiros na noite, fugindo da cena de seu desastre. Que momento épico! Alessandro finalmente abriu os olhos e escolheu o filho, contra a vaidade. Helena foi a heroína que desencadeou essa revolução. Se você vibrou quando o Alessandro expulsou a Isabela, deixe logo um like neste vídeo. Inscreva-se no canal para ver como essa família vai encontrar a paz. A justiça foi feita. Sozinhos no terraço semivazio, com os convidados se afastando murmurando, Alessandro aproximou-se de Helena. Com Marco ainda no colo, olhou para a velha senhora que arriscara tudo por eles. Obrigado, Helena, disse ele, com humildade sincera. Você não está demitida. Pelo contrário, peço que fique. Preciso que você me ensine a ser o homem que o Marco merece. Helena sorriu entre as lágrimas e acariciou a mãozinha de Marco. Estou aqui, seu Alessandro. Não vou a lugar nenhum. Naquela mesma noite, enquanto o último táxi levava Isabela e suas malas Louis Vuitton para fora dos portões da mansão, desceu sobre o terraço à beira-mar um silêncio irreal. Não era o silêncio tenso e julgador das festas mundanas, mas uma quietude doce, purificadora. Alessandro não entrou logo em casa. Ficou ali sob as estrelas da costa amalfitana, sentado nos degraus de mármore com Marco ainda no colo. Tirou o paletó do smoking, aquele símbolo de perfeição e aparência que usara como armadura por anos, e usou-o para cobrir os ombros do filho. Está com frio, campeão? Perguntou docemente. Marco balançou a cabeça, apoiando a bochecha no peito do pai, ouvindo a batida do coração dele, que finalmente batia só por ele. Pela primeira vez, Alessandro não se preocupou se a roupa do menino estava amassada ou se o sapato ortopédico era feio. Viu apenas seu filho e achou-o lindo. Nos dias seguintes, a mansão passou por uma metamorfose profunda, espelho da mudança interior de Alessandro. O empresário, conhecido por sua obsessão estética, deu ordens precisas aos funcionários. Qualquer rastro de Isabela devia sumir. Os vasos frágeis que ela colocara nos corredores, dificultando a passagem de Marco, foram removidos. Os tapetes caros onde o menino tropeçava foram enrolados e postos no sótão. A casa deixou de ser um museu intocável e tornou-se finalmente um lar. Alessandro tirou uma licença longa de sua empresa de iates. Construí barcos para os outros navegarem no luxo, confessou a Helena numa manhã no café. Mas deixei meu filho afundar na solidão. Agora tenho que consertar o vazamento mais importante. A justiça social para Isabela foi implacável, como só a alta sociedade sabe ser quando decide expelir um membro. Alessandro não precisou fazer muito. A verdade sobre o que aconteceu na festa espalhou-se como fogo entre Positano e Capri. A mulher que rira de uma criança deficiente tornou-se uma pária. Os convites cessaram. As portas se fecharam. Isabela, que vivia da aprovação alheia, viu-se isolada e desprezada.
forçada a deixar a costa para fugir dos olhares de condenação. Sua beleza exterior não podia mais esconder a feiura que Helena tinha desmascarado tão corajosamente naquela noite. Helena, por sua vez, não foi apenas mantida no cargo. Alessandro promoveu-a oficialmente a governanta-geral da propriedade, triplicando seu salário e garantindo-lhe um futuro sereno, mas a verdadeira mudança foi no respeito. Não era mais a sombra silenciosa que servia canapés, era a conselheira fiel, a mulher que sentava à mesa com eles no domingo, a avó que Marco nunca teve. Alessandro a consultava sobre tudo, tendo aprendido que a sabedoria do coração vale mais que qualquer estratégia de negócios. Epílogo, 1 ano depois. A cena abre numa piscina olímpica aquecida, com vista para o Golfo de Salerno. A água é de um azul cristalino. Um menino de 5 anos mergulha com coragem da borda. É Marco. Na água, a gravidade não existe e sua deficiência desaparece. Nada com braçadas fortes e seguras, veloz como um peixe, rindo e espirrando água para todo lado. Não há rastro de vergonha, apenas pura potência e alegria. Na beira da piscina, Alessandro está sentado numa espreguiçadeira. Não usa roupas formais, mas uma camisa polo confortável e bermuda, os pés descalços. Não está checando as ações da bolsa no celular. Está cronometrando o filho, vibrando como torcedor em estádio. Vai, Marco! Você é um foguete! Vamos bater o recorde! Grita o pai com um sorriso que ilumina o rosto. Um sorriso verdadeiro, nascido do orgulho e não da etiqueta. Pouco distante, sob a sombra de um pergolado de glicínias, Helena observa a cena bebericando uma limonada fresca. Seu olhar é sereno. As rugas de preocupação na testa sumiram. Olha para aquele homem que aprendeu a ser pai e para aquele menino que aprendeu a voar na água. Alessandro vira-se para ela, pisca o olho e levanta o polegar em sinal de vitória. Helena retribui o sorriso e ergue o copo num brinde silencioso. Mais tarde, enquanto enrola Marco numa toalha grande e macia, Alessandro beija a cabeça molhada do filho. Você foi magnífico hoje, diz ele. Marco olha para ele, os grandes olhos escuros cheios de confiança. Papai, mesmo andando torto, eu nado. Reto, né? Pergunta com inocência. Alessandro sente um nó na garganta, abraça-o forte e responde com voz firme. Você vai direto ao coração, Marco. E é a única direção que importa. Você é perfeito assim, e nunca mais vou deixar ninguém te fazer acreditar no contrário. A mansão na colina brilha sob o sol, não mais pelo ouro ou cristais, mas pela luz quente de uma família que se reencontrou. Aprenderam que a perfeição não é um corpo sem defeitos, mas um amor sem condições. E tudo isso graças a uma mulher simples que, numa noite de verão, teve a coragem de erguer a voz contra o silêncio cúmplice, ensinando a um milionário que a verdadeira riqueza não se deposita no banco, mas se protege nos braços. Que final extraordinário! Marco encontrou sua liberdade na água e Alessandro encontrou sua dignidade no amor pelo filho. Helena é a verdadeira heroína que tornou esse milagre possível.